Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje, para homenagear Iris Lettieri, a voz que ficou conhecida no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Desde os anos 70, essa voz marcou ali os anúncios feitos no aeroporto, e a Iris, ela faleceu quinta-feira, aos 84 anos de idade, 2 dias após ter feito aniversário em Botafogo, no Rio de Janeiro. Segundo as informações, ela foi internada por complicações decorrentes da diabetes e tinha tido alta médica na quarta, dia 27. Bom, para nos despedirmos da Iris Lettieri, eu separei aqui algumas peças raras. A primeira delas é um áudio que está na coletânea aqui do Prêmio de Criatividade em Rádio GPR, um prêmio que todo ano trazia aí as criações mais interessantes da publicidade brasileira, e entre elas nós temos aqui então a peça Iris, locutora aeroporto, para Visa Electron, criada pela Almap BBDO, pelo Cássio Zanata. A gente vai ouvir então essa peça que tem produção de som da MCR e que justamente destaca essa característica pela qual a Iris Lettieri ficou mais conhecida. Oi, posso pagar com cheque? Olha, cheque só com identidade. Mas a senhora me conhece, quer dizer, conhece a minha voz. Eu sou a locutora do aeroporto. E a senhora pode provar? Tudo bem. Ding-dong. Voo 728 para Rio de Janeiro. Última chamada. Portão 2. Xiii, rapaz, é meu voo! Com Visa Electron, você compra de tudo sem precisar provar que você é você. Visa Electron funciona como cheque, só que melhor. E uma peça realmente rara é a participação da Iris, uma entrevista que ela concedeu ao Voz Off, do Nicola Lauletta e do nosso amigo Antônio Viviani. O Voz Off é um podcast que destaca principalmente as vozes do rádio e da publicidade. E na edição de número 75 de novembro de 2023, a Iris foi o grande destaque. Eu vou separar aqui para você o trecho em que ela conta como começou no rádio. Vamos ouvir. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação: Antônio Viviani e Nicola Lauletta. A minha mãe era professora de piano, canto e dicção. Eu não tinha paciência para aprender piano, não. E muito menos canto. Mas dicção eu gostava. Por quê? Porque na época que eu era estudante, 12, 13, 14 anos, era normal o professor pedir para você ler uma lição em voz alta, um tema de redação, e eu era muito elogiada. E eles, você lê muito bem, então eu me interessei em fazer dicção. E aprendi tudo, né? Respiração diafragmática, dicção, impostação. Aprendi tudo, mas nada tinha a ver com o meu sonho. O meu sonho era ser médica. E quando foi que você percebeu que tinha uma leitura e uma voz tão diferenciadas? Bom, a leitura, eu era, como já disse, elogiada na sala de aula. E a voz era uma coisa que eu não sabia, que eu tinha uma voz tão diferenciada, né? Um dia, eu e meu pai fomos acompanhando minha mãe à Rádio Ministério de Educação e Cultura. Ela ia tocar um concerto de obras de Bach. Tinha sido convidada. E nós fomos acompanhando. E aí, quando chegou lá, eu vi
antes de começar o programa, nós chegamos bem antes, né? Eu vi um gravador. E aí eu comentei com o produtor e apresentador do programa que eu fazia aula de dicção. Eu tinha curiosidade de ouvir a minha voz. Aí ele disse, tudo bem, vamos. Pegou um jornal, me deu, mandou, eu fiz sinal para eu começar a ler e gravou. E aí depois me botou para que ouvisse. E quando eu vi, eu achei engraçado, sei lá, menina, pô. Eu tinha 15 anos, 16 anos. Achei engraçado, vi. Bom, agora a gente vai ter que falar sobre o rádio, né? Como é que se deu o seu primeiro contato com o rádio? Poucos dias depois, aquele produtor e apresentador ligou para o meu pai dizendo que todo mundo tinha ficado muito impressionado com a minha voz e dicção e que ele ia estrear um programa na Rádio Metropolitana. Ele trabalhava nas duas rádios, na Rádio Ministério da Educação e Cultura e também na Metropolitana. E ele disse que ia lançar um programa de 8 às 9 da manhã, um programa feminino. Então teria aquele negócio de música, receita de bolo, conselhos domésticos, essas coisas. Aí então ele disse que todo mundo tinha ficado impressionado e se meus pais permitiam que eu fizesse esse programa de 8 às 9. Então foi assim que começou a sua carreira no rádio? Eu, com 16 anos, eu já trabalhava como recepcionista e estudava à noite, sendo que essa rádio era bem próxima do lugar que eu trabalhava. E eu pegava do trabalho às 9h30 da manhã. Então, eu falei com meus pais, pai, posso fazer? Não vai atrapalhar em nada a minha vida. Eu vou fazer o programa na rádio e saio rápido para o meu emprego, onde eu pego às 9h30. E à noite vou para o colégio. E meu pai disse, tá bom, se você acha que você pode, eu digo, posso. Fiquei toda contente. Mas não fiquei contente porque eu ia fazer um programa de rádio. Não tinha nada a ver. Esse não era o meu sonho. Fiquei contente porque era mais um dinheirinho que ia entrar. Meu pai me ensinou a ser muito independente. A minha geração, as mulheres eram criadas para casar e ter filhos. E meu pai dizia, filha, se você quer ser dona do seu destino, da sua vida, você tem que ter independência financeira. Você tem que ter uma profissão, trabalhar e ter sua independência financeira. Aprenda que quem paga manda. E eu conheço o seu temperamento, você não gosta. Você é muito independente e não gosta de ser mandado. Então você tem que ter independência financeira. Então isso ficou muito gravado dentro de mim, porque eu realmente não queria depender financeiramente de ninguém. Bom, já que falamos sobre o rádio, vamos falar agora sobre a TV. Como é que aconteceu? Então eu trabalhava como recepcionista, tinha um salário e ia ter outro fazendo programa de rádio e nada ia atrapalhar meus estudos, porque eu estudava à noite. Só que o dono da rádio eram duas emissoras, Rádio Continental e Rádio Metropolitana. Ele estava para inaugurar a TV Continental. Então, eu já estava fazendo rádio e os meus colegas da rádio disseram para mim assim, Iris, a TV vai fazer teste para garota propaganda. Deixa eu explicar, porque a nova geração não sabe o que é isso. Naquela época não existia videotape, não existia internet, não existia nada disso que existe hoje. Então, os comerciais eram feitos ao vivo. E quem fazia esse comercial, geralmente era uma moça, e ela era chamada de garota propaganda. Então, os meus colegas da rádio me estimularam. Disseram, Iris, faz teste, você já trabalha aqui na rádio? Faz teste.
Só que naquela época, a beleza feminina era inteiramente diferente do que eu era. A beleza feminina era a mulher com aquele corpo violão, as curvas muito bem delineadas. Não eram gordas, não, mas eram cheinhas. Tinha que ter bumbum arrebitado. E eu era magra. Eu pesava 45 quilos com 1,62 m de altura. Eu era magérrima e muito míope. Usava óculos com lentes bem grossas. Eu tinha 7 graus de miopia. Então eu virei para os colegas e disse: vocês estão malucos? Onde já se viu magrela desse jeito, de óculos, fazer teste para televisão? Eu, hein? Não vou, não. E macho pegaram no meu pé e falaram: não, você vai. Aí eu resolvi ir, porque eu tinha absoluta certeza de que eu não passaria. Só eu não sabia que a televisão, assim como a fotografia, engorda em média 5 quilos. Eu também não sabia que eu era fotogênica. Eu não sabia que o teste era decorado. A gente recebia um texto e tinha 20 minutos para decorar e fazer o teste. E o segundo teste eram 2 testes, quer dizer, 2 testes: fotogenia, boa dicção, memória para gravar em 20 minutos um texto e fazer o comercial. E depois você recebia um produto que você não sabia, ia saber na hora, e você tinha que improvisar um comercial. Eu sempre tive muita facilidade de me expressar. E eu fiz o teste. E fiz muito calma. Eram quase 500 candidatas para 5 vagas. Fiz o teste calmamente, porque eu sabia que não ia passar. Qual não foi minha surpresa? Uma semana depois, receber um telefonema convidando para comparecer à TV Continental. E lá fui eu com meu pai. A TV Continental era na Rua das Laranjeiras. E eu fui lá com meu pai, sabia o que era. Era para assinar um contrato provisório, que seria válido de julho até dezembro. E, evidentemente, ganhando um salário, tudo isso, né? Aí eu pensei: mas eu tenho que fazer isso todo dia? Não, é escala. Vocês vão ter uma escala no quadro de avisos, e então você anota o dia e horário que você tem que vir. Porque eram várias moças. Daquele monte de candidatas, passaram 5. Entre as 5, eu. E aí, então, eu fiquei sabendo que não era todo dia. Era escala. Eu falei: bom, então eu vou fazer a rádio de manhã, saio correndo para ser recepcionista. Dia que eu tiver TV, eu peço para uma colega copiar os pontos para mim na escola, e nos dias que eu não tiver TV, eu vou para a escola à noite. E assim foi feito. Como eu disse anteriormente, era um contrato provisório. E no fim dos 6 meses, em dezembro, eu assinei o contrato definitivo e não provisório, ganhando um bom salário. Não era, claro, as fortunas que a televisão paga hoje em dia. Absolutamente, não era. Mas era um dinheirinho bom. Aí eu resolvi largar o emprego de recepcionista. Fiquei na rádio de manhã, estudando à noite, e à noite que eu tinha que trabalhar na televisão, uma colega copiava os pontos para mim. Aí em dezembro eu tive a agradável surpresa de receber o meu primeiro troféu de melhor garota propaganda. Eu tenho vários álbuns da minha vida profissional e tem a foto eu recebendo esse troféu de melhor garota propaganda das mãos do ator já falecido Francisco Milani e da sua noiva, a atriz Joana Fon. Eles eram os apresentadores do programa.
e assinei o contrato definitivo, né? Quer dizer, contrato de 1 ano com o salário real. Então larguei a rádio, depois eu fiquei só com a televisão, porque era bem paga, né? E fiquei na televisão, né? Tá aí então um trecho dessa entrevista, coisa rara, né? Uma entrevista com a Iris Litieri, que aconteceu em novembro de 2023, feita pelo Nicola Lauleta e pelo grande Antônio Viviani no Voz Off número 75. Vale conferir inteira, sem dúvida nenhuma, um grande registro desta voz que nos deixou, então, nesta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025, após complicações pelo diabetes, aos 84 anos de idade. É isso. Eu deixo esse registro, esta nossa homenagem, e antes de ir, eu faço também um convite para você votar no podcast Peças Raras no prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Você deve entrar no site prêmiompb.com.br, na categoria Assuntos Diversos, é a primeira categoria do prêmio. Estamos lá com o podcast Peças Raras e dezenas de outros concorrentes. Se você acha que o Peças Raras merece o seu voto, basta você entrar em prêmiompb.com.br, fazer um cadastro muito simples, pode ser pelo seu e-mail do Google, por exemplo, e aí você vai ter acesso à votação. Você escolhe a categoria Assuntos Diversos, opta lá pelo Peças Raras, vota, confirma o voto e, se quiser, pode continuar votando em outras categorias. Se não, eu agradeço muito a sua participação e o seu apoio para que a gente, quem sabe, vá aí para a próxima etapa entre os finalistas do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. É isso, um grande abraço e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Peças Raras, você em sintonia com o rádio.